Boa noite, pessoal, tudo bom? Esperando aqui o pessoal entrar para começar a live. Então, boa noite. Vamos dar início aqui à live. Meu nome é André, eu tenho 23 anos, sou natural de Recife, estado de Pernambuco, e gostaria de falar um pouco para vocês da minha história enquanto concurseiro, enquanto pessoa, para poder dar um incentivo a vocês que estão aí na caminhada, vocês que estão começando, que estão aí nas segundas fases da vida, nas provas orais, subjetivas, enfim, no concurso como um todo. Queria também destacar que essa live não tem nenhuma finalidade de promover o conteúdo dos PGE nem nada do tipo. É só sobre a minha trajetória e algumas dicas que eu gostaria de falar para vocês, tá certo? Então, eu preparei aqui um roteiro com as dicas que me fizeram no meu Instagram pessoal, quando eu disse que ia fazer a live. Em primeiro lugar, me perguntaram como era o meu cronograma. Então, eu acredito que cronograma é uma coisa muito pessoal. Você deve fazer o seu próprio cronograma. Não existe nenhum tipo de cronograma pré-moldado que serve para todo mundo, que você vai entrar na internet e começar a ver os cronogramas de determinada pessoa que se encaixe perfeitamente na sua rotina. Tem muitos aspectos que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, seu trabalho, deslocamento até local de estudo, qual é o método que você está utilizando no momento, se é fazer questões, se é formar base, se você está na parte subjetiva, na prova oral. Tudo isso vai servir para você montar seu cronograma. Por exemplo, eu acho que um cronograma ideal ele deve contemplar todas as matérias, o concurso que você está visando, mas deve também ser feito de maneira a revisar sempre as matérias. Você não pode deixar apenas o estudo e sem revisões, tá certo? Então o cronograma depende aí de muitos fatores e quem não conseguir montar seu próprio cronograma, eu recomendo de coração que vocês vão atrás de uma determinada pessoa de sua confiança para lhe ajudar nesse momento. Pode ser determinado coaching, mentoring ou até mesmo um colega que já tenha passado, um colega que vocês conhecem, para poder ajudar nesse momento que é tão importante. O principal ponto do estudo, sem dúvida alguma, é o cronograma. Um próximo ponto que me pediram para falar foi sobre a PGM Curitiba e a PGM Campo Grande, que são concursos que estão sendo muito esperados nesse próximo ano. Então, eu falei essa semana agora com o procurador de Curitiba e aí ele me confirmou, falou que próximo ano vai ter sim a PGM Curitiba. Podem começar se preparando. Provavelmente o edital vai sair no primeiro semestre e a prova provavelmente no segundo semestre. Em relação à PGM Campo Grande, que muita gente também me perguntou, a última notícia que eu tenho da PGM Campo Grande é que a CESP foi contratada, certo? E que está em elaboração também o cronograma do concurso. Provavelmente vai ter aí em breve a PGM Campo Grande, assim como a PGM Curitiba. Então, o pessoal de procuradorias municipais pode aí começar se preparando, que próximo ano vai ter muito concurso. Próximo ponto que me perguntaram foi que se eu estudava desde a faculdade. Então, como eu já fiz uma live lá no conteúdo dos PGE anteriormente, não sei se vocês conseguiram acompanhar, desde a faculdade eu comecei a estagiar na Defensoria Pública, estagiei em escritório particular, estagiei na Justiça Federal, e meio que eu não me encontrei em nenhum deles. Não achei legal, não achei que era uma coisa que eu me via fazendo com felicidade. Eu até conseguia desempenhar bem meu trabalho no escritório, meu trabalho na Defensoria, na Justiça Federal, mas eu não me via satisfeito com aquilo. Então foi aí
que eu comecei os estudos para concurso. Fui fazendo as procuradorias. Em primeiro lugar, comecei fazendo concurso de técnico da Câmara de Caruaru, estudava raciocínio lógico, português, até que foi a prova, que foi o divisor de águas, foi a prova da PGM Salvador. Minha primeira procuradoria, levei um baile lá da CESP. Acredito que eu fiz 38 pontos de 100. Mas é assim mesmo, todo mundo começa levando um caldo, depois é que a gente vai começando a desenvolver, desempenhar, até alcançar 80, 85, 86, 90, 99, como fizeram em Santa Catarina. E foi assim que eu comecei minha saga nos estudos. Ainda não tomei posse, nem fui nomeado em nenhum concurso. Estou esperando aí que o senhor prefeito de São José possa tocar o seu coração e nomear os aprovados no concurso da PGM. Mas acredito que em breve deva estar tomando posse também, assim como também existe uma possibilidade muito grande de existir nomeação em Manaus, PGM Manaus, se Deus quiser, vai ser outro concurso que eu vou tomar posse. Próximo ponto são os estudos focados na PGM. Muitas pessoas não focam muito na PGM, focam mais na PGE e fazem a PGM por tabela. Então, o que é que eu gostaria de dizer com base em conversas que eu tive com alguns procuradores, tanto estaduais... Lucas, você faltou lá em Manaus, foi por pouco, hein? Daquele relógio. Mas vai ter sua hora, vai chegar. Então, como eu estava falando, a diferença entre as procuradorias municipais e estaduais são algumas pequenas matérias, como, por exemplo, direito urbanístico, direito previdenciário, a parte de impostos estaduais, tributos municipais e estaduais, mas é um estudo que dá para conciliar muito bem, tranquilamente. Por exemplo, quando eu passei lá em São José, passei lá em segundo lugar, eu estava estudando para a Procuradoria de Pernambuco, só focado em PGE e acabei acertando na PGM. Então, para vocês verem como são parecidos os estudos, né? Então, quem quiser fazer PGM e PGE também é perfeitamente possível, assim como também para a AGU. Nós temos vários exemplos de pessoas como Clarissa Borges, passou na PGE Rio Grande do Norte, passou na PGE do Pará, passou na AGU, PFN. Então, todas essas carreiras de procuradoria são sim possíveis de conciliar. A dica que eu dou para estudar para as procuradorias municipais, além de ler bastante lei local, que geralmente as procuradorias municipais costumam cobrar bastante, que vocês dêem uma focada, principalmente nas segundas fases, em desapropriação, direito urbanístico e impostos municipais. São temas que em quase todas as segundas fases vocês vão encontrar nas provas de procuradorias municipais. Exemplificando, na prova da PGM Recife 2014 FCC, caiu questão sobre ISSQN, caiu questão sobre responsabilidade civil. Também na prova da PGM São José dos Pinhais caiu questão de desapropriação. Então são assuntos que dão para ser conciliados muito bem. E quem quiser fazer esse estudo direcionado, coloque sempre um dia a mais, que é para você alternar exatamente no final de semana. Você estuda direcionado para PGE e o outro para PGM, matérias que não são comuns aos dois. Certo? Acredito que seja um estudo perfeitamente conciliável e depois, inclusive, esse assunto, por ser muito extenso, a gente pode fazer, inclusive, alguma preparação falando sobre isso. Perguntaram qual era o meu concurso dos sonhos. Então, eu acredito que concurso dos sonhos é um termo muito pesado. Qualquer um, para mim, está de excelente tamanho. Por exemplo, eu esperava bastante a PGE Pernambuco, e aí aconteceu que eu esperava tanto que na hora eu fiquei nervoso e me ferrei na prova. Então, essa parte de concurso dos sonhos, para mim, é meio frustrante. Sobre a PGM, a mais lei seca, depende da banca. Se vocês forem ver as PGMs da CESP, costumam cobrar bastante em julgados. Na PGM Fortaleza, por exemplo, que foi CESP, no ano 2017, 70% da prova
de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho foi questão de informativo do TST. Enquanto se você pegar alguma PGM, por exemplo, PGM Caruaru, que teve recentemente FCC, acho que 80% da prova foi letra de lei. Então, falar que a PGM é mais lei seca, via de regra sim, mas não 100%, depende também da banca, tá certo? Sim, sobre desapropriação, claro que é importante vocês saberem todas as espécies, né? Desapropriação sanção, desapropriação judicial, desapropriação rural, confisco, expropriação, certo? Sobre a AGU, quem faz AGU, especialmente, acho que sim, dá para fazer PGE, PGM. Como eu falei aqui agora há pouco, tem várias pessoas que hoje estão na AGU, PFN, que passavam em várias e várias procuradorias municipais e estaduais só com o estudo da Advocacia Federal. Felipe, tem Clarissa, vários e vários. Se vocês forem pesquisar, vão achar bastantes. Sobre a perspectiva para 2019, é muito boa, não em relação a PGEs, mas sim em relação às procuradorias municipais. Já saiu Foz do Iguaçu, já saiu a parte das procuradorias de São Paulo, Itapevi, salvo engano. Tem Curitiba, tem Campo Grande, tem Gramado. Então vocês vão ver que tem várias e várias procuradorias municipais para sair. Então esse inclusive foi um tema que me perguntaram, a expectativa para 2019. Eu acho que a expectativa para 2019 é muito boa, porque o Brasil estava num período de recessão muito grande, né? Isso acabou impactando diretamente nos concursos, infelizmente, mas agora acredito que vá se estabilizar e aí possam existir mais concursos também, principalmente em razão da nova legislação da LRF, que estão percebendo que precisa mudar a legislação, está muito sufocante para os municípios e para os estados, e aí acredito que vai ser muito bom. Perguntaram também para mim, outro ponto, quanto tempo em média demora para ser aprovado? Então, é muito difícil dizer quanto tempo assim, objetivamente, porque depende de muitos fatores. Eu já vi pessoas que demoraram anos para passar e também pessoas que demoraram meses para passar, tipo 2 meses de estudo e passaram no concurso. Então, isso depende bastante, tá? Não tem uma fórmula objetiva, depende de muitos fatores, principalmente de você estar no seu dia e encontrar a sua prova. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Não é só você se preparar, você estudar lei seca, você estudar jurisprudência que você vai passar. Existe também o seu dia, a sua hora de chegar e passar. A lei seca é uma dica de estudo que eu dou para vocês. É o seguinte, quando vocês estiverem estudando determinado assunto, tentem ler também todas as leis relacionadas e todas as jurisprudências. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Quem estudou hoje, por exemplo, direito da obrigação, aquela parte final de inadimplemento das obrigações, vai lá, lê no Vademecum os artigos correspondentes, vai lá no livro do Dizer o Direito, na parte correspondente, que tem separadinho por assunto, lê todos os informativos, pesquisa no site do STJ se tem algum informativo recente, pesquisa lá na parte de jurisprudência se tem alguma destacada, se tem alguma repercussão, algum repetitivo sobre o tema, faz questões, aí é um abraço, aí já está um estudo completo, direcionado, e aí eu recomendo fazer esse estudo sempre que você estiver lendo a legislação. Sabe? Vários ciclozinhos. Estudou a doutrina, a jurisprudência e a letra de lei. PGM Teresina também vem aí, concurso muito bom. Tem várias pessoas aí de olho. Paga muito bem, hein? Eu vi lá o portal da transparência. Tá show de bola. Impressionante. Como eu me preparei
para a segunda fase. Então, a segunda fase é uma parte muito boa de se preparar. Eu acredito que seja mais legal do que a primeira fase. A primeira fase é bastante maçante. A pessoa tem que ler muita letra de lei, muita súmula, muito julgado. Enquanto a segunda fase é uma técnica mais de interpretação, de pegar e aplicar no caso concreto. Por exemplo, você vê o caso, você já diz, aqui tem prescrição, aqui não tem, aqui tem decadência, aqui houve rompimento do nexo de causalidade, aqui houve isso, aquilo, outro, e você vai montando o seu raciocínio. É muito melhor do que você apenas marcar X, é menos maçante, e você também consegue desenvolver seu raciocínio bom. Ensinar como manusear bem o site do STF e STJ. Então, tem várias ferramentas bastante legais no site, tanto do STJ como no STF. Exemplifico. No site do STJ tem umas ferramentas que chamam Jurisprudência em Teses, que é muito boa. Tem a ferramenta Pesquisa Pronta, tem os repetitivos por tema, tem a legislação anotada, tem também os destaques das notícias, que costuma ser muito cobrado nos concursos. Então, tudo isso faz que seja muito proveitoso você reservar uma meia horinha por dia, pelo menos, para dar uma lida, tanto no site do STJ, TST e STF. Tá? Já no STF, tem a ferramenta Constituição e o STF, que é muito bom. Tem alguns PDFs lá, também na livraria do Supremo, que são interessantíssimos, que trazem a jurisprudência selecionada, e você vai lá ver qual é, por exemplo, a legislação que você quer e vai estudando os julgados conforme os artigos. Acredito que seja muito interessante. Inclusive, uma dica que eu dou para quem quiser aprender controle de constitucionalidade: vá lá no site do STF e veja a legislação da ADI e ADC destacada conforme a jurisprudência. Isso me ajudou bastante e praticamente hoje você vê que todas as questões são retiradas daqueles julgados. O pulo do gato para entrar nota de corte depende muito da banca que você está fazendo o concurso. Eu acho que o da PGM Manaus eu apostei muito nos entendimentos mais consolidados que a CESP estava cobrando, enquanto no de Caruaru e também de Santa Catarina, que eu acabei de ficando por uma questão, eu apostei mais na letra de lei mais seca nas súmulas. Então isso depende muito como você está se preparando e também em que fase você está, na reta final, se você está no começo. Tá? Reta final eu acho que é muita revisão. Você pegar seu caderninho de erros, seu caderninho de anotação e sair revisando o máximo possível. Sobre o conteúdo dos PGF, o conteúdo dos PGL surgiu de uma ideia da minha noiva Laís, que fez todo o Instagram, e aí determinado dia ela acordou, me mandou uma mensagem, disse: fiz um Instagram para você alimentar com seus estudos. Eu até estranhei como alimentar um Instagram de estudos. E aí foi assim que começou. Eu comecei postando as dicas, alguns julgados, e o pessoal começava a pedir: muito legal o seu Instagram, tem algum material? E foi assim que surgiu o material do conteúdo dos PGE, a pedido das pessoas que fizeram o curso do Instagram, que curtiam e ficavam pedindo. Uma dica que eu dou para quem estiver começando os estudos é foco. Não adianta sair pulando de galho em galho, querendo fazer todas as provas possíveis e imagináveis, se inscrever em PGE, PGM, AGU, PFN ao mesmo tempo. Tenham foco, selecionem, estudem com calma, com tranquilidade, até porque tem concursos aí, como por exemplo a PGE São Paulo, durou quase 6 meses. Tem concurso de magistratura que dura 1 ano. Então é muito tempo, não dá para você sair pulando até que você se cansa bastante, fica esgotado. Então tenham cuidado, selecionem bem, procurem estudar bastante lei seca, tenham uma boa base em súmula. Súmula é um assunto importantíssimo, salva bastante você, principalmente sempre que sai súmulas novas, as bancas costumam cobrar. Vocês podem ver que daqui a pouco vão estar cobrando aí essas 10 súmulas que saiu semana passada.
podem ir decorando tudo. Sim, aquela Constituição do STF é muito boa. Acredito que ela é muito extensa, mas você estudando, como eu falei, fatiada em relação aos assuntos, ela é muito útil, sim. Sobre a live eu vou tentar, sim, salvar. Curso extensivo eu não fiz, meu estudo é todo baseado em livros e julgados que eu tenho. Se eu mostrar meu quarto, que tá uma bagunça, mas ele tem mais de 30, 40 livros de todas as matérias possíveis e imagináveis. Então eu acho que um estudo baseado nos livros, numa doutrina sólida, junto com bastante questões, é muito bom. Então, sobre a relação curso-leitura de livros, depende bastante qual curso você está fazendo, quais livros você está lendo. Via de regra, nos livros suprem sim todas as suas necessidades. A diferença é que no curso é mais direcionado e você vai perder menos tempo lendo conteúdo, vamos supor, inúteis. O curso geralmente pega mais a parte que vai ser cobrado na prova, já aprofunda no que tem que ser aprofundado, nas teorias da fazenda, na prescrição, o que o STF está achando, na divergência, justamente você saber qual a posição de defender na prova, sabe, qual questão você marca. E é por isso que é importante os cursos de maneira geral. Então, resumo, até hoje eu faço, né? Eu não consigo estudar sem ter um caderninho de lado ou um computador para digitar, porque além de eu conseguir render mais sobre isso, eu acredito também que a memória visual é muito importante. Então, várias vezes nas horas das provas, por exemplo, eu já vi determinada questão e na hora eu já lembrei que eu estava anotando determinada questão, eu fiz num caderninho de erro, escrevi. Então, é muito importante, sim, recomendo a todos que façam seus próprios resumos, seja online, seja no manuscrito, é muito importante, sim. Também me pediram, já que a gente está falando de livro, quais são os livros que eu usei, e principalmente direito administrativo, estão me perguntando bastante. Então, o livro de direito administrativo, inclusive está aqui, que eu estou usando, é esse aqui, parte de Rafael Carvalho de Oliveira, muito bom, e acredito que seja o melhor de administrativo, pelo menos atualmente, não tem nenhuma obra que se compara a ele, por ser muito sucinto, fácil de ler, agradável, e ainda ele fala sobre muitas teorias. Então, quem está aí se preparando para as provas discursivas, o livro é muito bom por isso mesmo. Já processo civil, eu vou na doutrina minoritária, famoso Fred Didier, que embora ele não seja muito bom para concurso, como eu já li ele várias vezes, eu já tenho toda a parte grifadinha, certo? Então, quando eu quero revisar, por exemplo, ação rescisória, eu já vou na parte grifada do livro, já reviso, já pego os conceitos básicos e já vou voltando para a questão ou para a discursiva, o que for. O autor que eu falei é Fred Didier, processo civil, e Rafael Oliveira. Direito constitucional eu recomendo para vocês Bernardo Gonçalves Fernandes. Eu acredito que ele é o melhor autor hoje em dia, juntamente com Pedro Lenza também, esquematizado, que todos nós temos na gaveta, são os melhores. Então, qualquer um dos dois, para mim, tá super de boa, depende aí do gosto de vocês. Trabalho, processo de trabalho, acredito que seja Ellison Miessa e o outro, que eu esqueci o nome agora do autor, que eles têm uma coleção na Juspodium, que é de tribunal, esquematizado, são muito bons. Sobre mais, deixa eu ver, direito civil, eu gosto bastante do Flávio Tartucci, que do mesmo jeito que o Didier, ele é bastante extenso, mas meus livros já tem todo marcado, então na hora de revisar eu já vou diretamente ao ponto. Exatamente, Henrique Correia. Isso aí, galera, valeu. Flávio Tartucci. Direito previdenciário, eu gosto muito do
Frederico Amado, aquela sinopsezinha amarelinha, que ela vai direto ao ponto. E direito ambiental, acredite se quiser, eu não tenho livro de direito ambiental para concurso, somente a livro doutrinário da pós-graduação. Eu acredito que direito ambiental, principalmente para a primeira fase, é uma perda de tempo muito grande estudar por livros, porque via de regra ele vai cobrar artigo da lei ou princípios que você já dá para matar fácil no seu dia a dia de estudos, pega um resumo bom de direito ambiental, lê essa parte e aí você já mata várias e várias questões. Então acho que um livro de direito ambiental não é indicado para concurso, por incrível que pareça, salvo se você tiver na prova discursiva em relação a alguns temas ou na prova oral. Aí sim vale a pena uma doutrina boa, que aí eu vou dizer próxima semana na live com Clarice, a gente vai abordar o estudo do direito ambiental, primeira, segunda e fase oral. Vai ser bem legal também, deixa para lá. Então, tributário, eu também não estudo por livro, acredite se quiser, estudo só mais pelo artigo. E quando eu tenho que revisar algum tema, eu vou lá no Ricardo Alexandre, que é um livro também muito grande, muito bom, mas eu também já tenho a parte grifada. Quando eu vou revisar determinado tema, eu vou lá no Ricardo Alexandre, olho e volto a fazer o que eu estava fazendo antes, responder questões. Geralmente eu olho mais quando eu erro questão ou erro algum tema. Acredito que tenha abordado todas as matérias, né? Então vou passar para o próximo ponto importantíssimo, sobre os informativos e como revisá-los. Então, os informativos eu acompanho pelo Dizer o Direito. Eu gosto bastante dos informativos comentados, aqueles mais extensos, porque além dele dar ali a notícia, um informativo recente, com toda a estrutura lógica, como aconteceu o caso, etc, etc, ele ainda coloca, tipo, se teve algum informativo sentido contrário, como a banca poderia cobrar, entendeu? Então acho que vale muito a pena vocês estudarem pelo informativo completo, não apenas o resumido. E para revisar os informativos do Dizer o Direito, eu utilizo o Vademecum de Jurisprudência, que aí quando eu pego determinado assunto, eu vou lá no Vademecum e começo a revisão do determinado assunto. Sobre, por exemplo, atos administrativos ou licitações de contratos, vai lá no Vademecum de Jurisprudência do Dizer o Direito ou no site, que ele tem agora um site, digita o assunto e faz a revisão dos informativos. Para mim é mais prático do que sair revisando cada informativo. Pega, guarda, aí pega o outro, não sabe onde está. Eu acho que é uma revisão mais específica e mais eficaz dessa forma. Próximo tema que me pediram perguntar é a preparação para a segunda fase. Eu acredito que a preparação para a segunda fase ela deve ser pautada com base na banca que você está sendo prestado o concurso, como por exemplo, pegar provas da FCC passadas ou provas da CESP, sair respondendo bastante, ver como a banca cobra no espelho, se ela cobra muita jurisprudência, se ela cobra no espelho os conceitozinhos, se ela pontua artigo, onde ela tira ponto, aspectos formais do espelho, tudo isso acho que é muito importante você se ligar para poder fazer a segunda fase. E principalmente, segunda fase eu vou destacar determinados assuntos que eu acredito que sejam de fundamental importância para que vocês estejam bem preparados para enfrentar uma segunda fase. Vamos lá: licitações e contratos administrativos, servidores públicos, parte de bens públicos, principalmente aquela parte de interditos proibitórios contra particulares, direito de retenção, controle de constitucionalidade, processo legislativo, impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, suspensão do crédito tributário, execução fiscal, quais são as defesas da execução fiscal, direito civil, obrigações, parte geral e também a parte dos contratos, certo? Essas são as matérias que até hoje são as mais cobradas. E direito ambiental também, a parte de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e também a parte do Código Florestal, licenciamento ambiental e alguns aspectos
do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, como competência do CONAMA e alguns outros temas relacionados. O próximo tema que eu já falei também dos próximos concursos, que a previsão está sendo muito boa, 2019 promete muitos concursos. Revisão, como é que eu faço a revisão? Exatamente, eu procuro estudar todas as matérias fazendo a revisão de 24 horas, uma semana e um mês. Quando não dá, por exemplo, para revisar dessa forma, por ser muito assunto, ou por estar muito grande, perda de tempo, etc., eu só reviso a semanal e a mensal, dando uma lida rápida ou nos artigos ou em alguma anotação que você tiver. Também, confesso, quando eu estou sem paciência, eu prefiro revisar por questões, fazendo questões, que eu acredito que seja o melhor meio de você se avaliar. E, por fim, para não estourar o tempo, eu queria deixar uma mensagem para vocês de falar que não desistam. Principalmente que algumas pessoas, vocês sabem, né? Eu converso com 10, 15 pessoas no WhatsApp por dia. Eu vejo que cada um sofre as dificuldades de trabalho, estudo, família, sei lá, várias e várias. E aí é onde eu digo, não desistam, cada um tem o seu tempo. Vocês não acreditam, cada história espetacular que eu já escutei, pessoas que já iam desistir de fazer prova por pensarem não estar preparadas e passarem em 12º lugar, passarem em 6º lugar, pessoas que desistiram, voltaram e passaram, e quando estavam no auge não conseguiam passar, deram queda de rendimento, foram fazer outra coisa, depois fizeram concurso e passaram. Pessoas com filho que estavam estudando na maternidade e aí foi quando conseguiu passar. Tem várias e várias histórias que vocês não vão acreditar, que, acreditem ou não, vão até o fim, confiem em vocês, tá? E podem ter certeza que quando for sua hora ela vai chegar, não importa onde, não importa como, não importa se vai ser no concurso que você quer ou de repente no concurso de magistratura, de defensoria, isso também acontece bastante. O importante é não desistam, vão em frente que vai dar certo. Quando vocês conseguirem vai ser a melhor sensação da vida de vocês, eu prometo que vocês vão sentir uma felicidade muito grande e quando vocês conseguirem a aprovação, vocês vão olhar para trás, pensar assim, meu Deus, eu renunciei tantas coisas, deixei de sair para festa, deixei de, sei lá, ir para batizado de criança, de ir para jogo de futebol, mas aí vocês vão ver e falar o seguinte, como eu faço sempre, eu faria tudo de novo e dobrado se preciso fosse. Então, acreditem em mim, sigam seu coração, se é isso que vocês querem, vão até o fim. É uma coisa que recompensa bastante, tá? Também assistam a live aí de Ilana e Clarissa, aí na sequência, que elas vão falar aí sobre técnicas de estudo, vai ajudar bastante vocês. E qualquer coisa, falem comigo pelo meu Instagram, meu WhatsApp, Instagram do Conteúdos PGE, o Instagram de Felipe, tá todo mundo aí à disposição para tentar dar uma força para vocês, tá certo? Acreditem em vocês e muito obrigado aí pelas mensagens, Larissa, Ilana, a mãe de Ilana, a doutora Bárbara, todo mundo aí, Heloísa, vamos embora pessoal, Suerda, Caio, tamo junto nessa e forte abraço, em breve faremos mais lives, tá? Prometo. E até dia 27, hein? Não se esqueçam, Direito Ambiental na veia, eu e Clarissa. Tamo junto, forte abraço pessoal, muito obrigado. Vou tentar salvar aqui, tá?